conversando durante todos os nossos vídeos sobre vários elementos, né? Sobre a procrastinação, sobre a inteligência emocional, sobre o auto-engano, sobre o boicote. E aí, aproveitando esse momento que é final de ano, né? Nós temos aí alguns dias ainda, um mês e pouquinho, mas aproveitando que é um momento de fechamento, que é um momento de olhar para si, de fechar ciclos, de abrir novos ciclos. Eu tentei organizar aqui, então, eu não gosto de chamar de dicas, porque dicas elas não são conselhos, né? Mas eu organizei aqui alguns pontos, então, que eu acho bem importantes que a gente pode seguir. Depois pode ser disponibilizado também na página e no Face, mas alguns elementos, então, que se trabalhados, a gente consegue fechar o ano melhor, a gente consegue programar o nosso ano de 2018 melhor. E também para viver com mais qualidade de vida, né? Então, a primeira grande pergunta, eu acho que a gente tem que se fazer, aproveitando esse fechamento de ano, é qual é a nossa essência? Né? É saber o que a gente quer, qual é a nossa essência, o que a gente busca, para a gente não estar escolhendo o que a gente não quer para a nossa vida. Quanto mais no automático a gente vive, mais escolhas automáticas a gente faz. Então é muito triste você ver um sujeito de 30, 40, 20 anos, 50, olhar para trás da sua vida e perceber que várias escolhas que ele fez foram automáticas, não foram baseadas na sua essência, não foram baseadas no que ele realmente queria. E isso é um comportamento contínuo, né? Porque sem querer a gente entra no automático. É muito rápido, é muito cômodo para o nosso organismo e para o nosso cérebro entrar no automático. A gente gasta menos energia e o nosso cérebro não quer que a gente gaste energia. Então a primeira grande pergunta que a gente tem que se fazer, e isso pode ser feito, né? Um momento de meditação, um minutinho que você tirar no seu dia, ou organizar um final de semana, né? Quem sabe de todos os finais de semana do ano, você pode dedicar para um planejamento, para um olhar para si e para responder essa pergunta. O que te deixa feliz? Qual é a sua essência? O segundo elemento que eu acho extremamente importante para a gente organizar e é muito condizente com esse momento é fazer uma limpeza. Então a primeira dica que eu dou também geralmente para quem vem para o coaching é organizar a casa, né? A nossa casa, o lugar que a gente vive, onde a gente troca muita energia, é um local muito íntimo nosso, ele tem que ser organizado, ele tem que ser limpo. Então a primeira dica que eu dou é começar pelo guarda-roupa. Então organizar guarda-roupa, organizar prateleira de calçado, organizar prateleira de materiais, tudo que você não utiliza pelo tempo de 1 ano a 2 anos, tira da sua casa. Isso vai fazer com que a energia se renove, que se mova dentro da sua casa. Enfim, a nossa casa tem que ser um santuário, tem que ser um local que a gente respeite, e se a gente respeita, a gente cuida. E isso faz parte também do quê? Do autocuidado com o corpo, com a higiene pessoal. Isso, né? Então a higiene pessoal, a higiene do ambiente que a gente vive, promove a higiene mental. Então, quanto mais organizado o meu ambiente, mais organizada vai ser a minha saúde, a minha mente, né? É muito difícil um sujeito que acorda, começa a trabalhar 8 horas da manhã, acorda às 7h30 e decide que roupa ele vai colocar às 7h30 e aonde está a roupa que ele vai colocar. É muito difícil esse sujeito ter muito foco, ter atenção no seu dia. Então você acordar sabendo o que você vai vestir, sabendo onde está. Eu brinco que tem que estar tudo ao alcance, né? Eu preciso de uma coisa, eu consigo alcançar, eu preciso de uma roupa, eu sei aonde ela está. Então começar organizando a nossa vida, né? E isso faz parte também das finanças, porque quem tem o seu ambiente organizado vai levar isso para o seu trabalho, vai levar isso para a sua agenda pessoal, vai levar isso para suas finanças principalmente, vai levar para os seus hábitos. Então, esse comportamento, por mais que ele pareça dentro da caixa demais, né? Eu acordar com tudo organizado, com horário, não utilizar soneca, tomar banho, né? Desejar um bom dia, sair ativamente para o meu dia, todo esse comportamento vai afetar a minha autoestima, vai afetar a maneira com que eu lido com os meus compromissos, vai afetar a maneira com que eu lido comigo mesma, com a minha autoimagem. Então essa dica também é muito importante. E agora a gente está numa onda também de educação compartilhada, de economia compartilhada. Então quem sabe o que você não usa, mas que você não queira dar ainda, você compartilhe, né? Outro dia eu vi num site amigas que criaram um guarda-roupa compartilhado. Então roupas que elas não utilizam mais, elas deixam naquele guarda-roupa e todas podem utilizar. Daqui a pouquinho você pode criar uma prateleira de calçados compartilhada.
você pode utilizar, você pode compartilhar ferramentas que você utiliza menos com os teus vizinhos. Isso também vai gerar bem-estar e autoestima. Então, seguir essa dica de limpar a casa, né? Organizar, deixar ela limpa, saudável, né? Que você chegue em casa e... Ai, que bom estar aqui, que você sente e que você observe que ao seu redor o ambiente esteja adequado, né? Esteja limpo. Outra dica que é importante a gente entender e tentar perseguir é as nossas crenças. Então, criar um ritual de crenças que você acredita. E quando a gente fala de crença, eu fico muito confortável, porque uma vez me incomodava muito, porque parece que se você é muito científico, muito cientista, tu não pode ter crenças, porque crença são coisas, né, de pessoas mais fracas ou menos intelectuais. E crença é um estado mental. Então, se eu acreditar que dá 3 pulinhos passa o soluço, dê 3 pulinhos, né? Porque para você vai passar porque você acredita. Então, você ter um ritual de crenças. Se é importante ir à igreja, vá. Se é importante rezar, reze. Se é importante fazer o bem para o outro, faça. Mas que você tenha rituais de bem-estar e de crenças, né? Não pode praticar só de vez em quando. Para a gente colher o benefício das crenças, a gente precisa praticá-las com rituais. Então, toda semana ou todo dia, praticar algumas crenças relacionadas ao que você acredita. E é muito importante a gente praticar as crenças, porque a gente passa a entender os nossos auto-enganos também, a gente traz mais para a consciência o que a gente realmente deseja e não o que os outros querem que a gente faça. E uma dica muito importante também para a gente conseguir alcançar a nossa essência e buscar cada vez mais atingir as nossas crenças, é que a gente pratique elas todos os dias, né? Mesmo que a gente esteja cansado, mesmo que a gente esteja um pouco mais no automático, mas que a gente não deixe de praticar as nossas crenças. Quarta dica é que a gente precisa entender que a gente não controla tudo. Nem tudo está sob o nosso controle. E quando a gente começa a entender esse mecanismo, a gente consegue focar a nossa energia e a nossa atenção para o que realmente a gente tem controle, ou seja, o nosso comportamento. A gente passa o dia, às vezes semanas, tentando controlar coisas que não estão sob o nosso controle. Então, é um gasto de energia maçante, desgastante e que não vai te levar a nada. Então, a gente sempre tem que fazer essa pergunta: isso que está acontecendo, esse problema que está acontecendo, o que de fato está sob o meu controle? E se tu chegar à resposta que nada está sob o teu controle, você tem que se desapegar daquele problema e focar no que você tem controle. Então, quanto mais a gente focar o nosso comportamento, a nossa energia, a nossa atenção no que a gente tem controle, eu vou dar um exemplo bem prático. Eu fui viajar, e geralmente uma viagem internacional, um exemplo aqui, é uma viagem de mais tempo, de mais duração de horas, tudo isso pode acontecer alguns imprevistos. Por exemplo, fiz o meu check-in certinho, cheguei no horário, com 2 horas de antecedência, estava com todos os documentos, porém, depois do meu check-in, eu sentei para esperar, deu um problema na aeronave de manutenção. Atrasou 3 horas, esse atraso de 3 horas fez com que eu perdesse a conexão, perdi o meu voo, né? Atrasou toda a minha viagem. Qual é o meu controle sobre esse processo? Nenhum. Eu cheguei no horário, fiz o meu check-in, eu estava com antecedência, eu estava com toda a minha documentação. Então, se a partir desse fato, toda a minha energia e a minha atenção for para esse acontecimento que eu não tenho controle, então eu posso gerar tristeza, episódios de agressividade, impulsividade, e eu não tenho controle, eu não consigo mudar. Se a porta do avião está com problema, precisa ser arrumada e vai atrasar o meu voo. Ponto. Mas eu posso canalizar essa minha energia e essa minha atenção para outros fatores que eu tenho controle. Talvez avisar quem eu possa avisar, talvez abrir o meu note e trabalhar nessas horas, concentrar todo o meu trabalho nos e-mails que eu tenho que ler, mandar mensagens que eu tenho que mandar que estão atrasadas, contar uma história, ler um bom livro. Então, porque o avião vai atrasar, ponto, tem que arrumar a porta do avião, não tem como ele ir. Então, se eu consigo canalizar a pessoa que consegue controlar o comportamento dela nesse ponto, ela consegue também ser mais eficaz. Então, o que está ao meu controle? Chegar no horário, levar os documentos, ir com antecedência, isso faz parte do meu controle, isso eu tenho que fazer e me preocupar. O restante não. Então, a partir do momento que eu consigo identificar um problema e identificar o que eu consigo gerenciar nele, o que eu não consigo e canalizar minha energia para algo mais produtivo, me torno uma pessoa também mais produtiva e com mais qualidade de vida.
Então, pessoal, queria agradecer quem vem acompanhando e quem acompanhou aí as 4 dicas, né, os 4 elementos que podem melhorar a nossa transição de 2017 para 2018 e que também podem melhorar o meu comportamento enquanto, né, ser humano no trabalho ou na minha família, em todos os elementos. As próximas dicas estarão nos próximos vídeos, então não percam. Em breve a gente estará comentando aí novos elementos que podem ajudar a nos organizarmos aí nessa passagem de ano.